Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Ache, por favor. É uma palavra muito boa esta. É uma promessa poderosa de Deus. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Que promessa, hein? Você vê que Deus coloca algumas condições para perdoar os pecados e sarar a terra, sarar a tua vida, a tua família, o teu trabalho, aonde você pisa, sarar os teus caminhos, sarar a tua vida, vida sentimental, vida familiar, vida pessoal, enfim. Deus promete estas bênçãos se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, repete em seguida, vamos lá. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Quer tomar posse desta palavra? Vamos dar a melhor salva de palmas então ao nosso Deus. E enquanto aplaudimos, vamos abrir a boca e dizer glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, aplaude, aplaude, glorifica, aplaude, glorifica. Pai querido e Deus amado, abre o céu para receber todo este louvor. Onde estiver alguém te aplaudindo e te glorificando, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada, e ninguém veio aqui para escutar um homem falar. Todos querem continuar ouvindo a tua palavra. Então vem com teu Espírito Santo, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Será que Deus é um tirano que gosta de humilhar suas criaturas? Não é isto. Deus sabe que o ser humano tem uma natureza totalmente independente, e foi o próprio Deus que colocou isso dentro de cada pessoa nesse planeta. Deus não nos criou como robôs para que obedeçamos automaticamente. Colocou dentro de cada pessoa o livre-arbítrio, a capacidade de escolher e decidir aquilo que quer. Deus não impõe sua vontade. Mas Deus sabe que o ser humano, à medida que ele vai conquistando espaço e posições, ele vai se tornando soberbo. E repare uma coisa, quanto mais a pessoa cresce na escala social, mais soberba e orgulhosa ela fica. Menos e menos ela acha que precisa de Deus,
e se julga capaz de conduzir a sua vida sem dar qualquer tipo de satisfação ao seu Criador. Disso Deus não gosta. Deus não gosta de uma pessoa soberba. Na palavra de Deus, nós encontramos a história de um homem que se julgava um Deus. E ele era o homem mais poderoso da terra. E se sentia no direito de fazer o que quisesse, inclusive escravizar outros povos. Este homem viveu há muito tempo atrás, há aproximadamente 3.500 anos atrás, e Deus enviou 2 mensageiros para conversar com aquele homem tão poderoso. A ordem de Deus para aquele rei era: deixe o meu povo sair, deixe o meu povo ir embora, para que faça uma festa para mim no meio do deserto. E quando aquele homem poderoso ouviu os 2 mensageiros, disse assim: vocês estão falando em nome de quem? E um dos mensageiros disse: eu estou falando em nome do Deus de Israel. Mas vocês são meus escravos. São meus escravos há 400 anos. Como que eu vou obedecer ao Deus dos meus escravos? Eu sou filho de Ra. Eu sou uma divindade. Eu sou a encarnação do Deus Ra. E o Deus Ra é o Deus Sol. Ele acreditava no Sol. Ele disse: quem é o vosso Deus? Quero que você veja a soberba deste homem, o orgulho que ele tinha. No livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 2. Eu estou falando do faraó do Egito, o filho de Ra, o Deus Sol. Ele era adorador do sol. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Em outras palavras, não conheço este Deus e nem quero conhecer. Tem gente que vira para você e para mim e diz: eu não quero saber do teu Deus, não. Não sei, nem quero saber, não me fale do teu Deus, não. Você já encontrou alguém assim? Quem já encontrou alguém assim? Fale comigo qualquer coisa, mas não me fale desse teu Deus, não, desse teu Jesus. Eu já encontrei várias pessoas assim. Esse faraó soberbo disse: eu não sei quem é o Senhor e nem quero saber, e nem vou atender. Imagine só, Faraó pensava com ele mesmo, não é? Imagine se eu, o homem mais poderoso da terra, vou atender ao Deus desse Zé Povinho. É assim que nós somos vistos na terra, um Zé Povinho. É ou não é? Um Zé Povinho. Faraó muito orgulhoso. Deus mandou os mensageiros falar com ele numa boa, em paz. Mas aí ele veio com toda essa soberba, não quis saber, continuou na sua posição irredutível. Eu sou o filho de Ra. Em outras palavras, eu tenho a minha religião, não quero saber. Quando uma pessoa não se humilha diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor, que lhe deve adoração, obediência, fidelidade, quando a pessoa endurece o coração, consequências virão. O que aconteceu com o faraó do Egito? Primeiro, as águas do rio Nilo e de todas as fontes e poços do Egito se transformaram em sangue. Depois, ele não quis se humilhar, vieram as moscas que infestaram o Egito. Ele não quis
se humilhar diante do Deus de Israel, vieram as pragas seguintes, como por exemplo a dos piolhos. Todo mundo se encheu de piolho, coisa horrível ter piolho. A minha empregada, ela faz curso de cabeleireira, né? A gente até paga o curso para ela, ajuda a pagar o curso de cabeleireira. E ela falou que lá no salão, foi outro dia, uma mãe e uma filha, e que ela ficou com nojo de mexer no cabelo da menina, porque a moça era de boa aparência, a mulher também, mas o cabelo dela tinha tanto piolho que quando mexia os ovinhos e os piolhos caíam no chão e iam andando. Imagina a praga de piolho no Egito, até o faraó estava com um piolho na cabeça, se bem que eles cortavam careca, né? Vai ver, foi daí que veio o costume de cortar careca no Egito. Porque você olha as ilustrações do passado, o faraó está sempre sem cabelo, né? De peruca. Encheu de piolho. O homem não se humilhou. Aí, né, vieram aquela sequência de pragas, rãs, saraiva, choveu pedra de fogo do céu. Eu já vi chover gelo do céu. Agora chover fogo do céu, pedra de fogo, devastou a lavoura do Egito. O homem não se humilhou, continuou na sua soberba, convocando os seus feiticeiros para interromper aquela série de pragas. Eu também tenho os meus recursos sobrenaturais, a minha religião também é boa, vou chamar os meus magos. Continuou na sua soberba, até que Deus vai, envia novamente os mensageiros para dar mais uma oportunidade, porque quando a pessoa não se humilha diante de Deus, as pragas continuam vindo numa sequência devastadora, é uma pior do que a outra. Isso acontece com o ser humano, não é só com o faraó não, preste atenção. Então, novamente Deus mandou os mensageiros até aquele rei tão orgulhoso. Vamos aqui no capítulo 10 de Êxodo. Capítulo 10 de Êxodo, versículo 3. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, o Deus dos escravos. Até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. Ou seja, as pragas continuarão vindo e elas realmente continuam vindo sobre este homem, com consequências para todos os que estão à sua volta, porque ele se recusa a se curvar e reconhecer que o Senhor é Deus. A pessoa acha que já tem religião, acha que a dela é muito boa, então ela fica na sua soberba. Ela ouve uma palavra, ela não toma uma posição. Ela recebe um convite para entregar a vida para Jesus e não entrega. Ela recebe um convite para se batizar nas águas e não se batiza. E a vida da pessoa só vai piorando. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha só, não é que Deus quer humilhar a pessoa, Deus quer que a pessoa pare um pouquinho e reconheça que acima dela está o Deus Todo-Poderoso. E a pessoa adore a este Deus, o único e verdadeiro Deus. A pessoa pode ser a maior feiticeira, macumbeira, trabalhar com ocultismo, magia negra, viver no seu orgulho, no seu pecado, na sua prepotência. A pessoa pode até levar uma vida devassa, com vícios, orgias. A pessoa pode ser até criminosa, sem prestar contas para Deus em nada. Mas se esta pessoa parar para pensar, ainda que ela tenha sido tão orgulhosa, prepotente e má, se esta pessoa parar um pouquinho e falar: opa, realmente a minha vida não está indo bem,
Eu vou me humilhar diante deste Deus. Eu vou me curvar a Ele. Se a pessoa se humilhar, ainda que a pessoa seja má, ou a pior pessoa que existe, Deus ouve e interrompe as pragas e abençoa a pessoa. Vou te dar um exemplo de um outro homem na Bíblia que é símbolo, é figura de um homem mau, maligno, assassino, perverso, feiticeiro. Um homem que realmente vivia na idolatria, no pecado, até sacrifícios humanos ele fazia. Ele não titubeava em roubar qualquer coisa, ele tomava aquilo que queria, e se necessário fosse, ele matava para conseguir aquilo que desejava. Este homem só merecia castigo. Mas um dia o profeta foi falar com ele, o profeta Elias, e falou duramente: você matou aquele homem para se apossar da sua vinha. O sangue dele foi derramado aqui, mas o teu sangue também vai ser derramado aqui. Os teus filhos, os teus descendentes sofrerão as consequências. O filho teu que estiver na cidade será comido pelos cães, e o filho teu que estiver no campo será comido pelas aves. E o profeta foi falando, dizendo todas as pragas que viriam para aquele homem mau. Com a sua esposa acontecerá o seguinte: ela será comida pelos cães, que arrancarão os olhos da sua face, lamberão o seu sangue. E o profeta foi falando, dizendo tudo de ruim que iria acontecer com aquele rei mau, soberbo, orgulhoso, que achava que podia viver sem dar satisfações a Deus. Mas aí aquele homem, quando ouviu aquela palavra dura, ele desceu do seu trono, ele passou a jejuar e orar. Ele não dormia mais na cama no seu palácio. Ele colocava sacos, panos no chão e dormia sobre sacos. E começou a andar humildemente, não se comportando mais como o grande rei Acabe, porque o nome dele era Acabe. Ele mudou totalmente de atitude. E aquele homem que deveria receber tantos males foi poupado por Deus. Eu quero que você confira isso, como Deus se comove. Vamos no primeiro livro de Reis, capítulo 21. Primeiro livro de Reis, capítulo 21. Vamos no versículo 29. Achou aí? Deus diz assim para o profeta Elias: não viste que Acabe, o rei Acabe, não é? Se humilha perante mim? Hein, Elias? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Mas pastor, então Deus poupou o pai e castigou o filho? Não é, é que o filho vai ser pior do que o pai. Deus sabia que a descendência daquele homem iria continuar praticando os mesmos pecados que até então Acabe tinha praticado. Mas quando Acabe, aquele rei perverso, símbolo de malignidade, passou a se humilhar diante de Deus, Deus se comoveu. Nosso Deus se comove. Pode ser a pior pessoa do mundo, que ninguém mais dê crédito, que todo mundo despreze ou tenha ódio. Se aquela pessoa passar a se humilhar diante de Deus, todo o mal que estava previsto para a sua vida, todas as pragas, são repreendidas. Por isso que Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, Ele falou a mesma coisa, a importância da pessoa ser humilde. Eu quero que você vá comigo agora
no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 12. Mateus, capítulo 23, versículo 12. Olha o que Jesus disse. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Agora, Deus exige isso só da gente? Deus quer que a gente seja humilde? Deus exige isso dele mesmo. Tanto que Jesus, quando veio aqui na terra, foi a pessoa mais humilde que já existiu, sendo o grande rei, hein? Sendo o todo-poderoso, sendo quem ele é. Humilhou-se a si mesmo. E ele foi tão humilde e tinha que ser, para abrir o acesso para todas as pessoas, para que ninguém dissesse, ele é tão importante, é melhor nem chegar perto, né? Não, Jesus ele se humilhou, ele foi humilde, para que qualquer pessoa, até uma criança, ficasse à vontade para se aproximar dele. E Jesus fez aquele célebre convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Deus não quer que você seja humilde e ele orgulhoso, porque Deus não é orgulhoso. E Deus detesta, vou repetir, Deus detesta gente orgulhosa. Pessoas que acham que tem o rei na barriga, que andam com o nariz empinado, que atende pressurosamente o rico e despreza o pobre. Deus detesta isso, Deus odeia isso. Deus se agrada da pessoa, não importando a posição social dela, Deus se agrada que essa pessoa seja humilde, simples, mansa. E Jesus passou isso para os seus discípulos, porque eles queriam sempre serem os maiores, não é? Eu sou maior, não, eu que sou maior. Não, eu fui o primeiro discípulo dele. Não, mas eu sou o escolhido dele, eu sou o mais querido, eu sou o mais amado. Jesus acabou com isso. E eles aprenderam a lição. Tanto que você pega agora o Tiago, que foi chefe da primeira igreja cristã que existiu no mundo, e o Tiago era meio-irmão de Jesus, filho de Maria e de José. Tiago acabou tendo um cargo elevado na primeira igreja cristã em Jerusalém. O Tiago escreveu uma carta. Eu quero que você vá comigo na carta que o Tiago escreveu. Está quase aí no finzinho do teu evangelho. Vai, Tiago, capítulo 4, versículo 10. Olha o que o Tiago escreveu. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e Ele o quê? Vos exaltará. O ensino da humildade estava presente na primeira igreja cristã, porque Deus ama os humildes, e Ele exalta os humildes. Aí vamos para Pedro, que a princípio queria ser o maior, mas aprendeu a se humilhar diante de Deus. Pedro também escreveu uma carta. Vamos lá? Logo após a carta de Tiago, você encontra a de Pedro. Capítulo 5, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 5. Olha só, estamos falando de líderes importantíssimos da igreja. Olha aqui, ó. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, quer dizer, aos mais velhos. E sede todos sujeitos uns aos outros. Porque o jovem, muitas e muitas vezes, e isso desde a época de Pedro, ele se comporta de uma maneira orgulhosa. Porque meu pai é velho, não sabe mais nada. Minha mãe é uma velha, não sabe de nada.
orgulho. Isso já existia naquela época. Há pessoas que desprezam os idosos. Não quero saber de velho, não. Já passou, eu que sei da vida, eu que sei das novidades. Nossa geração jovem é muito orgulhosa. Olha essa palavra para os jovens, ó. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos mais velhos. E aí, Pedro escreve para toda a igreja. E sede todos sujeitos uns aos outros. E sede todos sujeitos uns aos outros. Quando você se sujeita a outra pessoa, você está se humilhando. Você está se fazendo como servo daquela outra pessoa. E continuando a palavra diz: e revesti-vos de humildade. Revestir quer dizer vestir de novo. Vestir a humildade. Sobretudo, a tua roupa mais aparente, ele está dizendo, seja a humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O soberbo nunca vai ter graça de Deus, os humildes sim. Por isso que nós temos que ser humildes, para continuar recebendo a graça, o favor de Deus, e evitar as pragas. Versículo 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Se humilhe debaixo da mão de Deus. Não fica dizendo eu faço e aconteço, eu sou o bom, eu sou o cara. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Vai chegar uma hora, Deus vai te exaltar. Se você continuar na humildade, uma hora Deus vai te exaltar. Deus resiste só aos orgulhosos, aos humildes Deus não resiste. Os humildes conseguem comover o coração de Deus. E olha o que diz o versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Às vezes a pessoa se preocupa, mas se eu for humilde vão me pisar. Se eu começar a me sujeitar, a me rebaixar, tem gente maligna que vai aproveitar e sapatear em cima de mim. Quanto mais você se humilhar, pode ser que mais ainda os teus inimigos te humilhem. Mas eu conheço alguém que jamais irá te humilhar, e vendo a tua humildade, ele vai te exaltar. Se sujeite debaixo da potente mão de Deus e espere. Deus dá graça aos humildes. Seja humilde. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Agora vamos analisar o que Deus falou aí no começo. Se o meu povo, espera um pouquinho, Deus tem um povo? Tem. Deus tem um povo. E o povo dele pode ser aumentado. Deus aceita adesões ao seu povo. Você tem um carro, não tem? Quem aqui tem carro? Levante a mão, quem tem carro? Eu posso chegar e falar que o teu carro é meu? O carro é seu, é ou não é? Eu vejo o teu carro estacionado aqui em frente à igreja, fico lá do lado e digo, esse carro é meu. Mas eu não comprei o carro. Eu posso dizer que o teu carro é meu? Se eu comprar o teu carro, aí eu posso dizer o teu carro é meu. É ou não é? Se eu comprar o teu carro. Mas se eu não comprar o teu carro, eu não posso dizer que o teu carro é meu. Como que Deus então está dizendo, se o meu povo... Deus só pode dizer que tal povo é dele se ele comprou este povo. Não é todo mundo que está na terra que é povo de Deus, que pertence a Deus. Somente quem Deus comprou. E a pessoa reconhece que é propriedade de Deus. Se o meu povo... Como assim? Comprar como? Comprar de que maneira? Como que Deus pode comprar alguém? Então vamos comigo agora
na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Vamos ler alguns versículos aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Diz: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós fomos comprados por um bom preço. Não foi por preço de banana, não. Não foi por preço de liquidação. Nós fomos comprados por um bom preço. E comprados não apenas nisso que se enxerga, o corpo, mas fomos comprados no espírito, naquilo que é invisível. Deus nos comprou por um bom preço. Mais uma referência aqui mesmo em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. O faraó achava que o povo de Israel era seu, mas Deus falou: não, eles são meus. Deixa ir o meu povo. Se o meu povo, olha aqui, alguém que ele comprou por um bom preço. Você tem uma revelação maravilhosa na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18, onde Pedro diz assim: porque não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados, isto é, comprados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, dos vossos antepassados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. E veja como realmente se refere a Cristo, o Senhor, o dono. No livro de Apocalipse, João, em arrebatamento de espírito, estava tendo visões gloriosas que nunca ninguém tinha visto antes. E João viu o trono de Deus, grande, branco, enorme. E ele viu 4 animais viventes ali em volta do trono de Deus. E ele viu ao redor do trono 24 anciãos, 24 homens que tinham aspecto idoso. E João viu uma multidão de querubins, serafins, anjos, arcanjos. E João viu um livro na mão de Deus. Aí um anjo forte sai apregoando no céu, sai apregoando ali diante de todos: quem é digno de pegar o livro que está na mão do Todo-Poderoso e desatar os seus 7 selos? Os 4 animais não podiam fazer isso, ainda que estivessem perto do trono. Os 24 anciãos não podiam fazer isso, ainda que estivessem em redor do trono. Todos aqueles anjos, arcanjos, querubins e serafins não podiam pegar o livro. E diz a palavra, João anotou o detalhe, que ninguém podia sequer olhar para ele. Então eu vejo que naquele momento todos abaixaram suas cabeças. Não podiam sequer olhar para o que estava no trono e o livro na sua mão. E aí foram procurar na terra. Será que tem algum justo ali que possa fazer isso? E em toda a terra não se achou ninguém. Então foram procurar debaixo da terra, nas profundezas da terra, no mundo dos mortos, até no paraíso, entre os justos que estavam em repouso. Algum poderia pegar aquele livro, e mesmo no paraíso, os justos abaixavam a cabeça. Não podemos sequer contemplar esta visão, não podemos nem olhar. E o anjo continuava apregoando: quem é justo o suficiente, quem é digno de pegar o livro que está na mão direita do Todo-Poderoso e abrir os seus 7 selos? E houve silêncio no céu,
silêncio na terra, silêncio no paraíso. Ninguém se manifestou, ninguém levantou a mão, não tinha ninguém sequer com a cabeça levantada. João começou a chorar. Ele começou a chorar, o seu soluço encheu o céu. Até que veio um ancião, um homem de aparência muito antiga, e aquele ancião abraçou o João, que chorava, parecia um bebê, soluçava. Ele abraçou o João e João chorava, e aquele ancião, abraçando João, cochichou no seu ouvido: João, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele abrirá o livro e desatará os seus 7 selos. E João, então, que estava com o rosto no ombro daquele ancião chorando, ele olha na direção do trono e ele não vê leão coisa nenhuma. Ele vê ali no meio dos 24 anciãos, no meio dos 4 animais viventes, ele vê um cordeiro branco. Aquela lã tão branca aquela lã, e ele estava tinto de vermelho, ferido, morto. João não viu um leão, ele viu um cordeiro morto. Cadê o leão? Eu estou vendo só um cordeiro morto ali. Morto! De que serve ele morto? Ele está morto! Mas aí João viu aquele cordeiro se levantar. E aquele cordeiro foi até o trono do Todo-Poderoso e pegou o livro que estava na mão direita de Deus e abriu os seus selos e abriu o livro. Então aqueles 4 animais viventes se prostraram, e os 24 anciãos se prostraram, e todo o céu se prostrou, e no paraíso todos se prostraram. E ouviu-se um cântico. Eu só sei a letra deste cântico, eu não sei a melodia, eu não sei a música, mas a letra diz assim: digno é o cordeiro que foi morto de pegar o livro e abrir os seus selos, porque ele foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens e mulheres de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Os humildes reinarão sobre a terra. Humilde como cordeiro, fostes comprados por bom preço. Cada um de nós aqui só pode dizer que é povo de Deus se reconhecer que foi comprado por um bom preço. E aí Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, espera um pouquinho, eu estou no Antigo Testamento, segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, que nome? Se o nome de Deus é impronunciável. Dizem que o nome de Deus seria Jeová, mas não é. Mas você não vê um povo na terra dizendo: eu sou jeovanista. Você vê algum povo na terra dizendo isso? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, que nome? Que nome, minha gente? Dizem que a pronúncia mais correta do nome de Deus, a mais aproximada, é Yahvé. Mas a gente não vê nem entre os judeus pessoas que creem em Deus dizendo: eu sou Yahvista. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, que nome? Que nome? Vamos comigo agora, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, nós vamos ler o versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Foram os discípulos
Pela primeira vez, chamados do quê? De cristãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tem algum outro povo na terra que tem o nome do próprio Deus como nós temos? Eu sou cristão. Quem aqui é cristão? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aqui está a revelação do nome, povo cristão. Vamos ver aqui o capítulo 26 de Atos também? Vamos ver o versículo 28? Atos, capítulo 26. Paulo está conversando com o rei Agripa. E o Paulo pergunta para o rei Agripa: crês tu nos profetas, rei Agripa? Bem sei que crês. E disse o rei Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Oh glória, olha a palavra cristão aí de novo. O rei Agripa falou: você está querendo que eu vire cristão, é? Tem algum outro povo na terra que leva na sua fé o nome do Todo-Poderoso? Só os cristãos. Só os cristãos. O rei Agripa disse: você está querendo me persuadir a me tornar um cristão, Paulo? Paulo disse: quem me dera que não somente tu, mas todos que estão me ouvindo agora se tornassem como eu, de Cristo. Paulo queria que todo mundo se tornasse cristão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, agora nós já estamos sabendo que povo é esse, se humilhar, já vimos o poder da humilhação. Se este meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, olha as condições aí. Começa tudo com a humilhação, porque é uma humilhação a gente chegar para uma multidão como esta e dizer: quem aqui quer entregar a vida para Jesus? Quem aqui reconhece que é um pecador? Quem aqui quer se voltar para Deus? A pessoa sair na frente de todo mundo e se ajoelhar diante do altar é uma humilhação. E aí nós oramos com quem se humilha. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Não adianta só chegar aqui, entregar a vida para Jesus e depois não busca mais ao Senhor. Jesus disse: buscai e achareis. E garantiu: qualquer que busca, acha. Jesus garantiu isso, está no Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 7. Buscar. E no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, isto é, continuar vindo na igreja, continuar buscando, continuar firme, e se converter dos maus caminhos, porque a nossa conversão, amados, é diária, e se converter dos maus caminhos, aquilo que eu estava fazendo de errado, eu não faço mais. Só que eu ainda não sou perfeito, e erro de vez em quando, você também. Opa, mas eu errei, eu pequei, não posso mais fazer isso. A conversão é diária. E se converter dos seus maus caminhos, poxa, isso que eu estou fazendo não agrada a Deus, eu não posso mais fazer isso. E se converter dos seus maus caminhos, a pessoa tem que deixar o caminho mau, tem que se converter, tem que reconhecer que o caminho que está andando é um caminho mau, e o caminho mau leva aonde? A perdição, a morte. Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeira coisa é se humilhar diante de Deus.
e orar, e buscar a minha face, e se converter do seu mau caminho, deixar o mau caminho, vai deixando. Tem algum caminho mau ainda na tua vida? Vai deixando. Então diz o Senhor, olha a bênção, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, eu sararei a sua vida, eu sararei a sua família, eu sararei o seu trabalho, eu sararei tudo que você faz. Aí você tem que ser povo de Deus. Vamos ficar todos de pé agora, igreja. Vamos ficar todos de pé. Tem várias passagens na palavra de Deus, onde o Senhor assume pessoalmente a fala. Por exemplo, em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, Deus diz assim: vivo eu, diz o Senhor, que eu não tenho prazer na morte do ímpio. Antes, eu quero que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. E aí Deus fala na sequência: convertei-vos, convertei-vos, por que razão morrereis? Deus está avisando, se não se converter vai morrer, morte eterna. Então olhem todos para mim, porque eu vou fazer o convite que vai mudar a história da sua vida. Eu vou fazer o convite onde, se você aceitar, você vai reconhecer que foi comprada por um alto preço. Você agora vai ter dono, o Senhor. Se você aceitar este convite, o negócio será fechado. Jesus ofereceu um alto preço pelo seu corpo e pela sua alma, porque Ele quer salvar você inteiramente. Se você disser aceito, então está fechado. Teu nome vai ser escrito naquele livro que ninguém é digno de mexer, só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você agora aceitar esta proposta, o negócio será concluído imediatamente, porque só falta você dizer sim, eu aceito. Olhem todos para mim, isso requer humilhação. A pessoa tem que deixar de lado religião, tradição religiosa, pensamentos familiares. A pessoa tem que reconhecer que é pecadora. A pessoa tem que levantar a mão e tem que vir aqui na frente. Isso é humilhação. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se você se humilhar agora, Deus vai te exaltar. É promessa dele. Quantos aqui, ouvindo esta palavra, querem se humilhar diante de Deus, se humilhar diante da igreja e receber aqui o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Olha que maravilha, que maravilha. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, vem para cá. Vem ver como é bom se humilhar diante de Deus, vem para cá. Você vai sentir um bem-estar, uma coisa maravilhosa em se humilhar diante do teu Deus. Vem aqui para frente, quem se humilha será exaltado. Deus vai te exaltar. Pede licença, vem aqui para frente. Vamos aplaudir mais, igreja. Vamos aplaudir mais, está chegando mais gente. Vamos aplaudir mais. E está vindo mais. Vem se humilhar diante do teu Deus. O Acabe, preste atenção nisso, o rei Acabe, ele estava desviado, amados. Porque Acabe era descendente do rei Davi, descendente de Salomão.
Aquele homem estava desviado, ele conhecia a fé. Aquele homem conhecia a fé do Deus de Israel, mas ele estava desviado, ele preferia a feitiçaria, a macumbaria, ele preferia o mundo. Mas o dia que Acabe ouviu a palavra de Deus e se converteu, então Deus disse: está vendo como ele se humilha na minha presença? Você que está afastado, afastada, você que está sem igreja, saia do teu lugar, vem aqui para frente também, vem para cá, vem para cá. Todos que estão sem igreja, todos que estão afastados, afastadas, saiam dos seus lugares. Venham se humilhar aqui na presença de Deus. Pede licença e vem. Vem se humilhar na frente da igreja. Vem pedir perdão ao teu Deus. Eu disse que Acabe era descendente de Davi e de Salomão, mas não é não. Ele só conhecia o Deus de Davi e o Deus de Salomão. Tá? Vamos corrigir isso. Vem para cá. Vem para cá. Ele conhecia o Deus de Davi, o Deus de Salomão, ele conhecia o Deus de Israel, mas ele deixou completamente Deus. Mas no dia em que ele caiu em si e se humilhou, Deus disse: eu vou te poupar. Tem coisas ruins programadas para acontecer na tua vida. Tem coisas ruins que virão fatalmente sobre você, se você não se humilhar na presença do teu Deus. Não fica na tua soberba, eu sou santo. Não fica na soberba não. Deus não gosta de fariseu, viu? Deus odeia gente orgulhosa. Agora, Deus se comove quando a pessoa se humilha na presença dEle. Há coisas ruins que irão acontecer, mas se você se humilhar diante do teu Deus, você vai ser abençoado, abençoada, e Deus vai desviar todas as pragas da tua vida. Quer vir aqui na frente e pedir perdão ao teu Deus? Não sei o que você fez. Quer vir aqui na frente e pedir perdão ao teu Deus? Não precisa me contar o que você fez. Mas quer se humilhar na presença do teu Deus e pedir perdão a Ele? Então vem. Então vem. Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Se humilhe debaixo da potente mão do teu Deus, porque ao seu próprio tempo Ele te exaltará. Ao seu próprio tempo Ele te exaltará. Vem para cá. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem. Algum pregador do telhado chegou para você, te deu o DVD de presente e falou assim: assiste isso aqui. E você está assistindo. Quer entregar a vida para Jesus ou voltar para o Senhor? Se ajoelhe ao lado do teu televisor. Você que está assistindo pela internet esta mensagem, ou baixou na internet no site pazevida.org.br. Você que está ouvindo esta mensagem aí no seu computador ou assistindo no seu computador, quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe ao lado do seu computador. Você que está ouvindo esta mensagem pela rádio, você que está em casa, no trabalho, na cadeia, no hospital, você que está no trânsito, ouvindo no seu carro esta pregação, esta mensagem, e o Espírito Santo falou com você, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus? Quem está ouvindo ao lado do rádio, está em casa ou em algum lugar, se ajoelhe ao lado do rádio. Você que está dirigindo e ouvindo a pregação, não precisa parar o veículo, diminua a velocidade. Coloque a mão direita sobre o seu coração. Eu vou chamar aqui o meu filho na fé, pastor Ubiratã Araújo, porque nós vamos orar por você, juntamente com toda a igreja, porque a palavra, a promessa de Deus é esta: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Quer tomar posse desta bênção? Então a igreja continue de pé e nós vamos nos ajoelhar aqui. Pastor Ubiratã, vem aqui ao meu lado. Você que está de joelhos, coloque a mão direita sobre o seu coração. Você que está à distância, nos ouvindo pela rádio ou pela internet,
Coloca a mão direita sobre o seu coração. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra. Eu senti que o Senhor falou diretamente comigo. E é por isso que eu vim à frente, para me humilhar diante de Ti e diante da igreja, e confessar os meus pecados, as minhas iniquidades, e dizer ao Senhor, em oração, que eu vou Te buscar, e desde já eu me converto dos meus maus caminhos, e eu peço ao Senhor, me ouve agora, desde os céus, e perdoa os meus pecados, e sara a minha vida, porque eu declaro que pelo Teu nome eu me chamo, eu sou de Cristo. Eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai bendito, Senhor amado, escreve o meu nome naquele livro que ninguém pode mexer, só o Senhor. Registra que hoje eu deixo o meu mau caminho e me converto ao Senhor de todo o coração, e declaro que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.